Oi, pessoal. Oi, Cíntia. Oi, Rosana. Sejam bem-vindas. Depois de um longo inverno aí, vamos retomar, né, as lives. Oi, Marcinha. Oi, Cida, Jane, Nica. Muito bom ter vocês aqui, muito bom mesmo. Espero que essa live ela possa transbordar aí na vida de muitas pessoas, né? De tudo isso que nós temos vivido, né? Vou chamar aqui já minha convidada, a doutora Cíntia, linda. É um prazer imenso ter ela aqui comigo, muito prazer mesmo. Olá, Oi, tudo bem? tudo jóia? Que bom ter você aqui. Como eu te disse, né? Eu fico muito feliz. Eu já não faço live já faz um bom tempo. E Eu comecei outro dia. Se você soubesse, eu não aceito, eu não aceito convite para live, eu morro de vergonha, mas eu falei, tá bom, vai. nossa, então é uma honra para mim. Então, eu sempre fiz lives, né? Eu sempre tenho algum conteúdo, eu trazia, né? Uhum. Mas infelizmente, né, devido ao já fazia um bom tempo já que eu já estava fora, né? Mas depois de muitos invernos aí que eu passei aí hoje faz 70 dias, né, sem o Marcos. E semana passada foi uma semana muito difícil para mim, foi uma semana que eu só quis dormir, né? Eu não queria fazer nada. E me deu um start, eu falei, eu não posso viver desse jeito, né? Porque eu acredito que não é assim que ele gostaria que eu ficasse. Verdade. Foi aí que eu reagi, né? E eu falei, eu vou voltar a fazer o que eu sempre fiz, que é o meu propósito, que é transbordar, que é passar, né, um pouco, compartilhar, né? Vou compartilhar da minha dor, vou compartilhar, né? E eu falei, eu acho que seria muito interessante, né, para vocês que estão entrando aí agora. Doutora Cíntia, psicóloga, ela, ela acompanha um trabalho que chama GAL, que é o Grupo de Apoio ao Luto, tá? Ele é um grupo ecumênico e depois vocês entram lá no Instagram deles, né, para vocês acompanhar ou indicar para alguém que precisa, porque sempre tem Exatamente. alguém que precisa, né, doutora? Com certeza. E, e assim, eu tenho sido muito amparada por muitas pessoas, porque graças a Deus eu tenho né, um convívio aí de muita gente, então graças a Deus eu não fiquei desamparada. Eu tenho gente o tempo inteiro falando comigo, né, e tudo mais, apesar da minha solidão. Mas eu trouxe a doutora Cíntia para a gente falar um pouquinho, né, doutora, sobre o que é o luto, né? Bem, primeiro vamos ficar com esse doutora para lá, é Cíntia, não, né? Senão fica muito formal. Não é esse o nosso objetivo. Tá bom. Então, falar de luto, né? Como a gente costuma falar no Gal, é falar de amor, né? Porque só realmente sofre o luto quem amou muito, né? Porque o luto Sim. nada mais é que uma grande perda na vida, né? Uma perda que a gente diz que é uma perda significativa, né? Então, a gente acredita que é quem amou demais, né? É a perda de um amor. E até há poucos minutos atrás estava lendo uma publicação que dizia justamente isso, que a pessoa não conhece ninguém que se arrependa de ter aberto mão, né, de sofrer o luto,
E trocaria isso por não ter vivido um grande amor, né? Porque se a gente não abre mão disso. Então eu prefiro viver um grande amor, com a certeza que um dia a gente vai viver esse processo de luto, né? Sim. Então, o luto nada mais é do que esta perda significativa. Né? E é engraçado, doutora, porque a cada dia o amor aumenta. Sim. Né? Ele não vai... a gente, né, se a gente pudesse fazer uma analogia, porque tem gente que fala, mas quando vai acabar meu luto? Qual é o tempo certo deste luto? Né? Na realidade, o luto não acaba, porque o amor não se acaba. Né? Ele vai simplesmente se integrar a esse nosso novo papel na vida. Porque a gente vai ter que se adaptar sem a pessoa amada. Mas o amor não morre, né? Ele só se ressignifica. Quando a gente conversa, o Gal surgiu, vai fazer quase um ano, agora ele faz um ano em maio, né? E foi por conta desta pandemia, né? Que nós tivemos muitas perdas, ainda estamos tendo muita perda, né? Então, se você conseguir imaginar que a cada pessoa que falece, a gente atinge, no mínimo, 10 pessoas com esta perda significativa, né? A gente tem muita gente de luto nesse país. Né? Então, a gente costuma, quando a gente acolhe, né, as pessoas que chegam ali, que tenham um espaço, porque nem fico muito feliz que você tem um grupo de apoio, né? Que você consegue dizer, poxa, eu fui acolhida, eu fui cuidada, eu fui amada durante este período. Né? Então isso é muito bom, porque é isso que a pessoa que está de luto precisa. Ela precisa ser acolhida, ela precisa ser amparada, né? Precisa ser ouvida. Só que nós temos um hábito, e isso é uma coisa muito cultural nossa, de a gente não falar sobre as nossas perdas, de não nos permitir falar sobre o nosso luto. Então, quando eu vejo alguém de luto, eu quero tirar aquela dor dela. E aí, o que eu acho que eu devo fazer para tirar aquela dor dela? É tentar distraí-la, é tentar, né, consolá-la com aquelas frases. Ai, foi melhor, vai passar. Né? Você precisa ser forte. Então, aquelas frases prontas, né? Que a gente aprende, é cultural, né? Sim. E aí, assim, ai, você é jovem, logo arruma outra pessoa. Mas quem tá de luto não quer ouvir isso. Muito pelo contrário, às vezes é melhor você sentar do lado da pessoa, pôr a mão nela e falar, eu tô aqui. Pronto. É o que basta. E outra coisa também é o momento que a gente não quer falar. Assim, a gente até quer falar, mas a gente não. A gente quer ficar quietinho. Eu entrei num lugar que eu nunca estive. Né? E assim, eu já passei pelo luto da separação, que é um outro tipo de luto, né? Que é Que um nós vamos outro falar dos tipo, tipos exata, que é um de outro tipo luto, de né? luto, mas é um luto também, porque não deixa de É, ser uma perda. mas é engraçado, porque hoje o meu luto hoje é diferente, né? Porque o meu luto hoje, eu não vou nunca mais ouvir a voz dele, eu nunca mais. Então, essa vontade que dá de ligar, de compartilhar, nossa, olha, hoje aconteceu isso, sabe? São pequenas coisas no dia a dia, sabe? Que faz toda a Sim, diferença de você. É diferente totalmente o luto da separação com o luto da morte, né? exatamente. E na realidade, Dani, cada luto é um luto, né? Por mais que a gente fale, eu já tive várias perdas, né? Tem gente que pode já ter perdido a mãe, o pai, o esposo, o filho,
mas cada luto tem um significado, porque cada pessoa tem um significado pra gente, né? Sim. Então é diferente, o meu luto pode ser diferente do seu luto, que vai ser diferente do luto de outra pessoa. Cada vivência que o ser humano tem, é isso que faz a diferença desse luto, né? Sim, E aí, sim. na realidade, o que acontece com o luto, por exemplo, que você colocou, o luto da morte, diferente de ser o luto de uma separação, porque o luto nada mais é do que uma perda significativa. Então, a gente pode ter um luto por separação, um luto por perca de emprego, um luto por mudança de cidade, né? Um luto por morte, né? A gente pode ter, por exemplo, hoje é um luto que vem sendo estudado, que vem sendo muito colocado também, porque é muito novo, mas, por exemplo, o luto de uma mãe perante a um filho ou uma filha que tem uma escolha diferente, né? Isso também é um luto. Por quê? Porque é uma perda significativa, né? Às vezes a mãe criou uma filha e no fundo ela não vai ser uma filha. Então isso tem uma cisão, isso tem uma perda, né? Sim. Então cada um desses lutos é diferente. Porque é o que você falou, o luto de uma separação, a pessoa continua ali. O luto de uma morte eu nunca mais vou ver, né? Não vou sentir o cheiro, não vou ouvir a voz, né? Mas vai ficar as saudades. E essa Sim. As saudade vai criar... lembranças, né? Exatamente. Essa saudade vai criar lembrança, vai criar memória. É isso que vai acalentar esse luto no decorrer desta caminhada. São essas lembranças, são esses amores, são esses momentos, né? Porque a gente costuma muito, é o que eu estava comentando, a gente costuma muito falar no GAL, e isso é uma frase que a Rosana, que você vai ter a oportunidade de conhecer, sempre coloca pra gente, né? Que o luto nada mais é do que uma ferida aberta, né? Se a gente pudesse compará-la, ela é uma ferida aberta. E aí, Sim. como é que funciona essa ferida? A gente tem que tratar, né, para que ela vá fechando. E mesmo nesse processo de cura, às vezes você esbarra nela e uma casquinha sai e ela sangra de novo, né? Sim. Então, até que aquilo ali se cure, sare, é um processo, é um tempo, é um passinho por vez. Mas mesmo quando ela terminar de se curar, ela vai virar uma cicatriz. Sim. Toda vez que você olhar, você vai se lembrar. Tá ali. É uma marca. Sim. Eu tô lendo um livro, que até eu vi que vocês postaram ele no Instagram de vocês, do Gal, que é Anatomia de uma Dor, do C.S. Lewis, né? Sim. E é exatamente, ele relata exatamente como a gente se sente, né? E lá ele tem um prefácio, no prefácio, uma mulher que fez o prefácio, ela fala assim, olha, que ela perdeu o marido, né? Então ela falou assim, olha, eu estou me sentindo mutilada, né? Falta uma parte da gente, né? Porque Exatamente. ficou sonhos interrompidos, ficou tudo parado, né? Igual no meu caso, o Marcos morreu no dia 28 de dezembro. Nós já estávamos combinando de no sábado, depois do ano novo, a gente pegar a moto e descer pra praia, fazer um bate-volta, só pra gente. E cadê tudo isso agora? Né? Aonde foi parar Exatamente. tudo agora, né? Então, assim, é assim que eu me sinto mesmo. Eu me sinto faltando uma parte de mim. Né? Assim, eu sinto dessa forma. E eu acredito que, igual você falou, né? Cada um vive o luto de uma forma e cada um sente a dor de uma forma, né? E quais os tipos de luto, doutora?
Ô, Cíntia. Então, a gente tem ao total, que eles chamam, são 5 tipos de luto, né? O luto natural, que é o que a gente entende pela morte, né? Que acontece. E a gente tem o luto traumático, o luto antecipatório, o luto adiado, o luto coletivo, e hoje em dia a gente tem o que a gente chama de luto não reconhecido, né? Então, quando a gente fala de luto, o luto natural é pela morte, né? Não que os outros não sejam, mas a gente vai falar um pouquinho de cada um. Mas às vezes por exemplo, é uma morte por idade, né? Uma morte, às vezes, que a gente já prevê, porque a pessoa já está num processo de doença, né? Então, a gente tem é um que a gente chama de vivenciar esse luto um pouco mais natural, né? O luto traumático é um luto mais dolorido, é um luto que ocorre por violência, né? Devido a acidentes, devido a assaltos e esses outros, né? Acho que a gente não precisa entrar nesses detalhes, mas é tudo que é aquele luto que a gente não espera, né? E aí pode ser também por morte súbita, esse tipo de coisa que a gente não está esperando, sai da normalidade. O luto antecipatório é o luto quando a gente tem diagnósticos de doenças. Então, a gente sabe que tem doenças terminais, então aqui a gente pode colocar um câncer, qualquer outro tipo de doença mais grave, ou, por exemplo, até mesmo uma questão de um Alzheimer, onde a pessoa vai esquecendo as coisas. Então, tem muita gente que, quando tem parentes nessa situação, diz que vive 2 lutos, né? O luto do esquecimento e depois o luto da morte real, né? O luto que a gente chama de luto adiado, é quando a pessoa se nega a viver o luto. Ela nega a morte daquela pessoa, né? Não sofre pela perda, mas ele só adia essa tristeza, porque uma hora, né, a gente brinca, uma hora a conta chega. Sim. E aí a pessoa vai realmente cair na real, né? Se a gente pudesse usar termos, né, sem ser mais técnicos, mas uma hora ela vai sentir isso. Ela pode adiar por um tempo, né? Mas uma hora ela vai perceber que aquela pessoa realmente se foi, de que ela não vai voltar. Aí a gente tem um luto coletivo, né? Que são por acidentes, por catástrofes muito grandes. Nós podemos dizer que hoje nós vivemos um luto coletivo, não dá para dizer que não é, né? Sim, tendo sim. quase 2.000 mortes por dia, né? Tendo o mundo inteiro nesta pandemia. Então a gente vive um momento de luto coletivo. E o luto não reconhecido. Aí a gente entra na morte de bebês que ainda não nasceram, né? Porque tem gente que acha que não nasceu, então não morreu, né? Aquela coisa de não reconhecer esse luto gestacional. A gente pode falar, por exemplo, hoje em dia, de perda de pets, né? De que a pessoa não reconhece o vínculo de amor que a pessoa tinha com aquele animal, então acha que aquilo não é luto, banaliza aquilo. A gente pode entender isso como luto de relacionamentos não reconhecidos, que hoje em dia também acontece bastante, que as pessoas não dão direito do outro achar que pode viver esse luto. Esses seriam os lutos, os tipos de lutos, né, que existem. Tá. E me fala uma coisa, assim, né? Porque, assim, eu conversei com algumas pessoas, né?
E depois que eu postei, né, fiz a postagem, algumas pessoas vieram me perguntar, vieram me falar, né, olha, nossa, minha mãe já morreu há tanto tempo, olha, eu já perdi meu pai há tantos anos, mas eu ainda não sei lidar com isso. Eu ainda não sei falar isso. Conheci uma pessoa que falou que perdeu a mãe já faz muitos anos, né? E ele hoje ele sofre muito, ele sofre com. Ele desencadeou síndrome do pânico, né? Uma série de coisas devido a ele não ter vivido esse Viver esse luto, luto. né? Então, Exatamente. eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Da importância de falar, né? Não é porque morreu que não vai falar mais da pessoa, né? Não vai conversar, não vai falar da pessoa. Eu tenho uma É. amiga que eu amo demais, nós somos amigas há muitos anos. E ela perdeu o marido dela, nossa, já faz mais de 30 anos. E ela fala dele como se ele fosse abrir a porta e entrar, né? Então ela deixa isso muito vivo, né? Com Uhum. ela. Então eu queria que você falasse um pouquinho, até onde é bom, né? Até quando? Como que é isso? Então, olha, Dani, a gente entende, né? E aí até essa é a função do GAU, e a gente espera que a gente consiga alcançar pessoas, né? Para entender que a gente precisa falar, preciso ter um local de escuta. Porque o que acontece? Quando a gente perde alguém, as pessoas estão presentes ali nos primeiros dias, na primeira semana, no primeiro mês. Depois cada um vai começando a voltar à sua vida, né? Sim, E a vida de quem perdeu continua estagnada, né? Porque ela está vivendo aquele luto, ela está passando por aquele processo. E sim, às vezes ela fica mesmo sem graça de querer falar de novo, né? Falar da pessoa amada, né? Porque ela acha que ela vai incomodar o outro, que ela vai constranger o outro pelo tempo inteiro estar falando a mesma coisa, né? uhum, Por quê? Porque a gente não tem esse hábito de realmente falar da morte, a gente evita isso. Nós somos um povo que tem, porque assim, a morte ela também é cultural. Cada sim, cada cultura lida com a morte de um jeito. Nós simplesmente queremos esquecer dela, né? sim, Na realidade, assim, as pessoas querem quanto mais rápido a pessoa superar, melhor é, seguiu em frente, tá ótimo. Mas não, nós temos o direito de viver esse luto, nós temos o direito de falar, até porque eu tenho que ressignificar a minha vida, né? Por quê? Porque é o que você falou, ficaram-se tantos planos, tantas coisas. Eu tinha. Na sexta-feira a gente ia viajar, né? Então, como é que fica tudo isso? Você tem que pegar tudo isso e dar um outro sentido, né? É como se você desligasse uma chavinha, deixasse a Dani ali, né? A Dani casada, e você passa a ser a Dani viúva. E qual é o papel dessa Dani a partir de agora? Eu tenho que entender qual é esse papel. Então, para isso, eu tenho que ressignificar esse meu luto. Como é que eu faço isso? É falando, é uhum, passando por esse processo. E aí você fala assim, né? Mas qual é o tempo certo disso? Existem estudos, né? E assim, que colocam esse processo normal de 3 meses a 1 ano. Tem outros estudos que acreditam que até 2 anos a gente possa considerar que esse luto ainda é um processo de luto normal, uhum, né? Passou desta data, passou deste tempo, e eu assim, eu ainda nem acredito que passar deste tempo é o problema. Aonde é que está o problema? É quando o luto começa a atrapalhar o seu dia a dia, né? Então, assim, a gente sabe que por um momento vai atrapalhar. Por um tempo você não vai ter vontade, né? sim, Então você vai
passar por todas essas fases do luto que a gente diz que é a negação, a raiva, né, a barganha, a depressão, até chegar no processo de aceitação. A culpa. Da culpa, exatamente. Quando vem raiva, vem culpa, né? E aí é uma linha reta? Não é uma linha reta. Eu posso estar bem hoje, não estar bem amanhã, posso passar um mês bem, depois no outro mês eu posso estar péssima. Nós temos... Por que a gente diz um ano, né? Por que eles tentam encaixar isso dentro de um período de um ano? Porque vai ser um ano que eu vou passar sem a pessoa dentro das principais datas, que pra gente é importante, que tem significado, significados particulares, significados coletivos, porque aí nós temos aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Natal, Ano Novo, Páscoa, tem todas essas datas comemorativas. Sim. E toda vez que você passar por uma delas, você vai lembrar, você vai sentir saudades, você vai querer que a pessoa esteja ali. Quando é que o luto se torna preocupante? Quando eu não tenho mais forças para sair da cama. Quando eu deixei de fazer aquilo que eu gostava muito. Quando eu não dou mais conta do meu trabalho. Quando eu deixo de ser uma pessoa que opera sozinha, né? Que lida com o dia a dia sozinha. Aí sim a gente recomenda que a pessoa vá fazer uma terapia. Que esse luto pode se tornar um luto problemático, né? Que podem causar problemas no seu dia a dia. Sim. Depois a pessoa morre junto, né? A pessoa fica uma morta-viva, né? Exatamente. E aí a É tão gente triste, sabe né? que ela vai ter que dar conta disso. E aí necessita de um processo mais longo, de um olhar diferenciado, de um cuidado diferenciado, né? Porque tem gente que acha que porque passa-se esse processo todo, né? As fases todas, e a pessoa continua lá, prostrada, sem vontade de nada, sem querer nada. Aí a gente pode entender que realmente, né? Já se passou 2 anos e a pessoa não reagiu, não conseguiu sair daquilo, né? Aí ela precisa realmente de uma ajuda. Você falou, né, das datas, igual. Para mim, esse mês é um mês bem difícil, porque o Marcos faria aniversário dia 22. E nós fazíamos aniversário de casamento dia 25, né? E então, no começo do mês, então assim, semana passada, semana retrasada, eu já comecei a entrar no estágio. Falei, meu Deus, como que vai ser isso, né? Como que vai ser isso? Como que eu vou lidar com isso, né? Isso me trouxe pânico, sabe? Me trouxe um... Então eu só queria dormir. Falei, vou dormir para passar isso logo, né? E aí, né? Vou dormir, passa e quando eu vi já passou o mês e acabou, né? Mas não é assim que funciona, né? Não é assim que a banda toca, né? E uma coisa que você falou aí que que é a realidade, né? Que igual nós que perdemos, né, um ente querido, né, o marido, o filho, o que seja, né? Que seja. Nós vamos ficar com a nossa dor e cada um vai viver sua vida, né? Sim. Por mais que tem muitas pessoas, nossa, muita gente foi muito solidária comigo e está vivendo um luto junto comigo, né? Mas num outro contexto, porque a pessoa tem a vida dela, ela continua com a vida dela. Exatamente. E agora? Eu fiquei muito perdida, sabe? E assim, eu sempre fui uma pessoa muito autêntica, eu sempre soube o que eu queria, né? Sempre soube o que eu tinha que fazer. E agora, cadê isso? Não sei onde foi parar. É aquele buscar o sentido para a vida novamente, sabe? É o processo de se reorganizar, é aquilo que eu falei para você. Você tem que
se reorganizar de novo. Quem sou eu Sim, agora? Qual é o meu papel? O que é que eu faço? Para que lado eu vou? Né? sim, Para onde eu olho? sim. É uma coisa que eu estou novamente, né? Eu já passei, igual eu falei, eu já passei pela separação, então eu vivi esse luto. E nessa época eu também vivi sozinha, né? Então eu tive que aprender a viver com a Daniela. E eu acredito que, infelizmente, por conta da nossa dependência emocional das pessoas, nós acabamos depositando, né, a nossa felicidade, depositando expectativas, né, na outra pessoa, né? E a gente não consegue viver com a gente, Sim. né? E é uma luta, né? Isso todos os dias, né? E é uma luta todos os dias. E o lance também de nós não ter essa cultura de falar sobre a morte. E foi uma coisa tão interessante porque no domingo o Marcos ele deixou muito bem claro que ele estava indo embora. A minha filha estava aqui em São Paulo, ele falou assim: vamos jogar baralho? Aí a gente sentou na mesa com ele para jogar baralho. E a gente começou a conversar, ele começou a reclamar que o braço dele estava formigando. Eu falei, então vamos pro hospital, né? E aí, infelizmente, aquela mania que nós temos, né? Ah, não, não é Não é nada. nada. Não vai acontecer comigo, né? E a gente insistiu, a Beatriz também falou com ele, e ele não quis saber. Bom, enfim. Aí ele virou para nós e falou assim: ele falou assim, olha, se acontecer alguma coisa comigo, você vai ficar muito bem. Né? Você vai receber meu fundo de garantia, meu seguro de vida, tal. E foi falando. Aí eu falei, por que você está falando isso agora? Aí a Beatriz falou assim, ai, que assunto uma hora dessa, sabe assim, né? Uhum. Então, assim, é aquela letra daquela música, né? Preciso amar como se não houvesse amanhã, né? E fica, né? E fica tudo. Eu não fiquei engasgada, né? Com o Marcos, eu perdi uma tia que era uma mãe para mim muito querida em agosto. E ela fez 80 anos em julho. E por conta da pandemia e tudo mais, eu não fui vê-la, que era lá em Ribeirão, tal. Então eu poupei, né? Optou E por não não. fui. Quando foi em agosto, ela faleceu. E eu fiquei entalada, eu fiquei sufocada, sabe? Com aquele abraço que você não deu, Deu. sabe? Então, isso é muito ruim, né? Isso é algo que não fica resolvido, É. né? Que não fica resolvido. Então, eu acho que, por isso que eu falo, né? A gente não pode dormir brigado com ninguém. Não mesmo. E sabe que Né? essa sua fala me lembra um texto que a gente até postou no Instagram do Gal, falando justamente sobre isso, né? Que nem ele estava contando para você, olha, se acontecer alguma coisa, né? Você vai ficar bem, você vai ficar amparada. E normalmente as pessoas não falam sobre isso, né? Nem por precaução, né? De falar para o outro, olha, se acontecer, você vê que nem em outras culturas eles têm por hábito deixar quem vai cuidar dos meus filhos, quem vai ficar responsável por ser o tutor das crianças, né? Então, assim, a gente não tem esse hábito. Às vezes a pessoa tão querida morre e você faz assim, nossa, eu não tenho nem ideia de como ela gostaria de ser enterrada, né? A gente não tem ideia de respeitar esses últimos desejos, porque a gente não fala. Eu me lembro disso porque eu vivia com uma avó que falava
Isso eu me lembro desde pequena, de sentar na mesa, às vezes, para tomar café, e ela falava, ó, o dia que morrer eu não quero ser velada. Se alguém me velar de madrugada, eu vou brigar, porque eu já estou falando desde agora. Aí você falava, nossa, que coisa estranha para alguém, né, falar durante uma vida inteira que não queria ser velada durante a madrugada. E quando ela faleceu, nós como famílias lembramos disso, né? Que era o desejo dela. Então, assim, de respeitar isso, faz parte, né? Então a gente não tem conversar sobre a morte não é natural. Então eu me poupo de falar para as pessoas, olha, em vez de ser enterrada, eu gostaria de ser cremada. Olha, eu vou deixar essas coisas aqui, eu gostaria que essas coisas ficassem com fulano de tal. Quem vai cuidar das minhas plantas se eu morrer? Quem fica com os meus animais se acontecer alguma coisa comigo? Né? Esse é um Sim. processo que tinha que ser mais natural. Porque se a gente for olhar, qual é a única certeza que a gente tem na vida? E a gente ouve isso desde que a gente nasceu também. Que a gente vai morrer, né? Que a gente vai morrer. Não é? E mesmo assim, a gente tem uma dificuldade enorme de falar sobre isso. É Né? verdade. Então, por isso a criação de um espaço onde a pessoa possa falar. Falar. E aí, assim, a gente não fala sobre dor, sobre tristeza, a gente fala sobre amor, sobre Sim. o quanto o outro foi importante na nossa vida, né? É um espaço para você contar histórias. São essas coisas, como é gostoso e como é gratificante para aquela pessoa que está ali naquele momento, poder falar do outro, poder falar do que ele fez, do que ele gosta, né? Quais são as lembranças que te vêm à mente? Quando você sente o cheiro de alguma coisa, você fala, nossa, ele gostava disso, ele gostava daquilo, né? Então, falar da morte não é só falar de dor, né? A gente pode sim falar de dor, eu posso me permitir chorar. Isso é uma coisa que a gente fala e a gente permite o tempo todo. Se não consegue falar, chora. Se permita, é importante. Sim. É importante sentir, sabe? Porque se eu guardo para mim, eu guardo para mim, eu guardo para mim, vai chegar uma hora que isso tudo vai sair de alguma forma. Né? O corpo vai falar de alguma forma. Sim. Aí Né? vem as doenças, né? Exatamente, aí eu vou adoecer. Sim. Né? E aí a gente volta naquilo. O luto, ele é um amor. Então eu posso ressignificar dessa forma. Não é fácil? Não, não é. Né? Então isso é uma coisa que a gente sempre fala para o pessoal que entra no grupo. Não? Porque às vezes passa uma impressão de que quando a gente fala, a gente não está dando significado à dor do outro. Não é isso. Eu reconheço a sua dor. Eu sei que ela é... Eu não vou ter ideia dela, né? Porque a sua dor é única. Mas eu posso te dar a mão e te dizer, vamos lá, vamos junto. Né? Vamos seguir, vamos caminhar. Como diz a Sim. Rosana, um passinho por vez. A gente dá um, volta dois, né? Mas a É gente bem isso. segue, não é? É bem assim mesmo. Tem dia que a gente acorda e não tem vontade de fazer nada. E tá tudo bem. Faz parte, né? A gente não pode querer acordar no dia seguinte e achar que dá conta de tudo. Achar que não dói. Porque dói. E aquela coisa da gente não se permitir a sentir essa dor, né? Exatamente. O principal Eu nesse acho, processo é se permitir. porque eu acho que quando fica na negação, né? Não, eu sou forte, não, eu aguento. Não, eu sou forte, eu aguento. Ai, não, né? Vai passar, já passou. Ah, aquele assim, já morreu mesmo, não posso fazer nada, né? E aí não ressignifica isso, né? Exatamente. Eu não me permito ressignificar.
né? Aí a gente coloca como é o luto não vivido, né? É o luto que vai ficando. Uma hora você vai pagar esse preço, né? E aí ele pode vir como sintomas no organismo, no corpo, na mente, né? Acho que o principal do luto é se permitir. A gente vive um processo onde a gente está frágil, onde a gente está dilacerado, né? Não tem como, né? É uma cisão, é uma perda, e aí você tem que juntar todos esses caquinhos que caíram por aí, né? E não vai montar a mesma peça, vai montar uma peça diferente, né? E aí Totalmente. você vai ter que aprender a viver com esta nova peça, Sim. né? É bem isso mesmo. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a Cíntia, vocês podem fazer. Acho que já tem mais uns minutinhos. Só tem mais uns minutinhos. Se vocês querem fazer alguma pergunta para ela poder responder para vocês, tá? Podem ficar à vontade. Você sabe que, lógico, quando a gente é mais jovem, né? A gente tem aquele preconceito de falar da morte, de não querer falar da morte, né? E tudo mais. Eu já passei por tentativa de suicídio durante 3 vezes, né? Então, essa sensação de morrer, para mim, não é uma coisa de outro mundo, né? Ainda mais hoje, sabendo quem eu sou, né? Sabendo hoje tudo que eu posso viver e o que eu já vivi, né? E para onde eu vou, né? Certo. Então isso para mim não é um bicho de 7 cabeças, né? E eu sempre brinquei, sempre falei, né? Que no meu velório, eu não quero velório, porque eu acho terrível. É Né? Eu falei que triste. eu quero ser cremada e agora, com esse processo que eu passei do Marcos, então eu entendi que eu tenho que deixar isso já por escrito, registrado em cartório, que eu quero ser cremada, porque senão, né, a máfia aí como é que fala? Das funerárias, né, não permite. E aí Mas, eu sempre falo, mas pode você falar. sabe que você pelo menos tem uma filha. E aí você garante isso. Meu marido perdeu a tia bem no meio da pandemia, em julho. Ela morreu do coração, não morreu da pandemia, mas a gente teve que passar por esse processo no meio da pandemia, né? E o desejo dela era de ser cremada. E como ela era solteira, sem pai, sem mãe, sem irmã, eles, como sobrinho, não tinham o direito de cremá-la. Eles só puderam enterrá-la. E mesmo que ela tivesse deixado isso por escrito, eles não têm autorização para fazer isso. Você Jesus, que acredita? absurdo. Eu também achei um absurdo. Eu nunca soube disso. Eu falei assim, mas gente, presta atenção, eles são os únicos parentes vivos. O pai já morreu, a mãe já morreu, o irmão já morreu, ela não é casada. Não pode. E aí, para que houvesse essa cremação conforme vontade dela, nós teríamos que pedir a um juiz. E aí, no meio da pandemia, qual é o juiz que está trabalhando? Nenhum. Mas você vê, né, como a gente nem para Passei morrer, por isso. você tem o direito de exercer a sua última vontade. Eu tive, nossa, e assim, assim, no dia, né, eu tava muito confusa, Sim. né, e eu não tinha condição nenhuma de discernir nada. Mas depois que passou, eu percebi claramente, porque o Marcos, ele tinha um mútuo, né, que ele já pagava, então, se fosse cremar ele, eu não precisava pagar nada, né. Mas aí eles fizeram um forféu lá, falaram que
ele não ia fazer autópsia, então não podia cremar. Olha, eles inventaram tanta história, no fim eles fizeram autópsia assim. Tudo isso para quê? Porque para enterrar eu ia ter que pagar. Ah, sim. A gente viveu Entendeu? isso também, foi um comércio para tudo. Então, assim, eu fiquei, depois, nossa, eu fiquei tão nervosa com isso, com a situação, porque nós falávamos sobre isso. Olha, se eu for primeiro, se você for, olha, eu quero ser cremado, né? Ah, então, assim, é muito difícil, né? Toda esse luto, essa dor, né? Passar por isso, né? Mas eu acredito que se a gente, se tem esse lugar onde a gente pode compartilhar, né? Porque algumas pessoas que eu conversei, dentro da casa, do ambiente da casa, as pessoas não querem conversar, não querem falar da pessoa. Exato. Se uma quer falar, a outra fala assim, ai não, para com isso, já morreu, né? Então, assim, é muito importante hoje as pessoas saberem que tem sim um lugar, né? Onde é compartilhado, onde lá você pode rir, você pode chorar, você pode contar, né? Igual você falou, Exatamente. histórias. Então, isso veio muito no meu coração, né? De estar dando essa voz, sabe? Para quem tem, para quem vive esse luto, né? E o que eu tô passando, que faz 70 dias, é insuportável. Imagina levar isso durante uma vida, Exatamente. né? Eu acho que isso é muito cruel, sabe? É Sim, não, cruel. não faz bem para a pessoa, né? Não. Porque a gente sabe que essa marca vai ficar, essa saudade vai ficar, mas é como você está enxergando. Eu sei que a vida continua, me dói, mas eu tenho que continuar por ele, né? Sim, Continuar por mim, né? Eu posso transformar essa dor em algo melhor, né? E posso ter certeza de que esse amor continua. sim, Ele não vai morrer, ele continua com você, né? sim. O problema é quando a gente transforma esse amor em dor, né? E aí, quem é que vive com dor todos os dias? Não tem como, não é saudável, né? Não dá para viver desta forma. Uma pessoa que vive com dor o tempo todo, ela se torna uma pessoa amarga. Ela se torna uma pessoa sem visão de futuro, né? Sem condições de lidar com o hoje, de tomar decisões, de fazer escolhas, né? E é aí que essa pessoa precisa realmente de ajuda, né? Sim. Então, eu agradeço mesmo até por você ter dado voz para a gente do Gal, né? Que a gente quer, nós não somos nada além de um grupo de pessoas dispostas a acolher e a ouvir, porque a gente entende que isso é um pouquinho do que a pessoa precisa para começar a ressignificar esse luto, né? A gente só dá esse acolhimento, porque o resto é cada um que vai fazer no seu dia a dia, né? A Sim. hora que tá ali sozinho, a hora que tá ali sentindo, né? A gente mantém um WhatsApp ativo também, então as pessoas podem, durante o dia, se não estiver legal, colocar ali, olha, hoje eu não tô bem, né? Tem um A gente grupo. tem um grupo no Whats também que a gente acompanha as pessoas que Que participam legal. com a gente, ou mesmo as pessoas só que querem. A gente tem muita gente que às vezes só participa do WhatsApp, não, nem nunca conseguiu entrar nos nossos encontros da sexta-feira, né? Tá, Mas ali a tá. gente põe as mensagens que a gente tem por hábito falar no Gal, né? A gente inicia sempre com uma mensagem, né, para fazer as pessoas pensarem, para fazer as pessoas refletirem, né? Sim. E aí ali tá o pessoal dando no WhatsApp dando esse suporte. E o mais bonito, Dani, que é uma coisa assim que me emociona demais e me gratifica demais, sabe? Assim, aí eu agradeço a Deus até pela oportunidade de o pastor ter oferecido essa oportunidade,
né? Porque a princípio eu realmente falei, gente, eu não tenho condições de dar conta disso, né? Sim. Mas a gente vê no grupo como um acolhe o outro. Às vezes a gente vê pessoas que estão passando pelo luto, acolhendo o outro que está ali sofrendo naquele dia, de uma forma muito parecida como ele foi acolhido no grupo, sabe? Então, assim, é Sim. um aprendendo com o outro. Né? Eu tenho Sim. uma pessoa que está perguntando como entrar no grupo. A gente tem um Isso. link, o nosso Instagram é Grupo de Apoio ao Luto, ele chama GAL, e ali tem um link, você preenche uma ficha, a gente entra em contato, te passa o link do grupo, e se você quiser a gente também acrescenta no WhatsApp, a gente só acrescenta quem realmente quer participar do grupo do WhatsApp, até porque às vezes as pessoas têm tanto grupos no WhatsApp que às vezes não quer, né? Então a gente sempre Tá. tem essa delicadeza de perguntar para a pessoa se ela quer participar. E aí a Sim. gente manda o convite do WhatsApp também para ela fazer parte do grupo do Whats. E qual é o dia da semana que A gente vocês... se encontra toda sexta-feira às 8 horas da noite. E aí normalmente dura em torno de 1 hora esse encontro. Tá, é online, é um É link que vocês online. disponibilizam? Isso, a gente disponibiliza. Quem já está no grupo do Whats ou quem já participou de alguma reunião, é sempre o mesmo link, faz a inscrição uma única vez, não precisa se inscrever toda sexta-feira, não. A pessoa já entra no grupo, ela já recebe o link, então ela sabe que sexta-feira às 8 horas a gente inicia. Quando tem alguma coisa que a gente... Até hoje a gente não cancelou nenhum encontro. Mas se acontece alguma coisa, a gente avisa no Instagram que a gente vai mudar o dia. A única mudança que a gente teve foi de horário, mas toda sexta-feira às 8 horas a gente está ali para acolher as pessoas, para ouvir, para ela, né? Tem gente que entra e só ouve, não fala. Então a gente deixa muito à vontade. Quem quer abrir câmera, abre. Quem quer se apresentar, se apresenta. Né? O Sim. espaço é das pessoas que estão ali, que entram. Né? A gente está ali só para receber, para acolher, para ajudar. Só para dar um abraço virtual, que é o que a gente consegue hoje em dia, né? Mas não tem jeito, mas é para isso. Gente, a Dani do grupo colocou o Forms do Google, que é para entrar. Se vocês quiserem, quem perguntou como entrar no grupo, ela postou ali. Dá para vocês pegarem o... Ai, tá. E aí eu vou compartilhar também o link agora que eu repostar agora a nossa. Tá, joia. Aí vai ficar salva, tá bom? Vou deixar Tá ela bom. salva no IGTV e ela também vai subir para o YouTube. Legal. Então, tá? A gente depois eu compartilho, né, o link do YouTube, porque tem muita gente que precisa ver e não tem, né, o Verdade. O Instagram, né? Instagram. Então eu posto também no Facebook, então, né, para as pessoas, para a gente pulverizar, porque Legal. eu senti muito isso mesmo, sabe? De a começar de mim, né? Mas é isso mesmo. Quanto mais pessoas, e a gente tem gente de todos os lugares do Brasil. É impressionante, né? A gente diz que Que legal. vai espalhando a sementinha, né? Então, quanto mais ajudarem a espalhar, mais gente a gente vai estar alcançando, ajudando. E a gente acredita que nesse momento, infelizmente, que a gente vive, é isso que está precisando, né? Desse Sim, acolhimento, demais. desse carinho, né? Desse olhar para as pessoas que estão realmente sofrendo e precisando de ouvir, né? Tô aqui, né? Sim. Acho que é isso que a gente mais gosta de falar. Tô aqui, o que é que você precisa? Te dou minha mão, te dou meu abraço e vamos junto, a gente vai caminhar junto. Ouvido, né? Para ouvir, né? Exatamente, a gente está ali para ouvir. Quer contar a história 10 vezes, nós vamos ouvir 10 vezes. A minha filha falou para mim na primeira semana, né? Aí vinham as pessoas aqui, né, me visitar, né? Aí ela falou assim, mãe, eu não aguento mais ouvir Mas você contar.
Eu não aguento ouvir você contar a mesma história. Gente, olha, eu falei assim, minha filha, mas eu preciso contar. Eu falei, porque eu preciso contar, né? Precisa, faz Eu preciso parte, contar, né? né? É, Faz parte. a minha irmã siamesa, né, a Nica, a Sônia Peloso, Uhum. então ela é minha. Qualquer coisa eu grito lá com ela, né? Eu grito. Mas não é fácil, né? Não Não, é não é. fácil, não é. Eu percebi também que, igual a Sônia, já ia fazer 2 anos que o Humberto faleceu, fez 2 anos agora. Isso. E nós temos também a Ana, né, que teve a perca do Paulo, agora também está fazendo acho que 8 meses agora, por aí agora, né? E o quanto isso abalou elas, né? E o quanto isso fez com que elas retomassem o luto delas, sabe? Reviver o luto delas, assim. Uhum. Nossa, eu falei, meu Deus do céu, como que é isso, né? Tamo Sim. junto, né, Niquinha, linda? Ai, meu Deus, é muito bom. Então, assim, eu só tenho que agradecer, sabe, Cíntia? Muito, muito mesmo. Gratidão mesmo por tudo, por cada detalhe, sabe? Porque não tem me faltado nada, não tô desamparada, né? E então, para que eu ficar ali, né, dentro da minha bolha, né? Sendo que eu preciso dar voz para quem não tem voz, né? E para quem de Exatamente. repente está querendo, tá com um grito entalado e não E não consegue. consegue pôr para fora, né? Então, muito obrigada. Nossa, eu fiquei muito feliz, né, da gente estar aí. Eu quero ver se eu faço quatro lives, 4 séries, ainda começamos hoje, né? Fabi, linda, obrigada. Deus é nossa força mesmo, é nossa Com certeza. alegria, né? Somente a alegria do Espírito que a gente consegue, porque por nós a gente não consegue, né? Agradeço muito as orações, as pessoas que têm orado pela minha vida, né? E têm se compadecido comigo, então eu agradeço muito mesmo, muito. E aí a gente vai estar falando aí mais sobre luto, né? Então espero aí na próxima semana, vamos ver se a gente consegue trazer a doutora Rosana e E aí a gente vai trazer um outro tema aí. E se vocês quiserem aí me passarem algum tema específico aí sobre o luto, estamos aqui. Tá bom, Tá, gente? joia. Nós estamos juntos, nós não estamos sozinhos, né, Cíntia? Com certeza, nós estamos juntos por todos. A gente tem que mobilizar isso, né? Ninguém precisa sofrer sozinho, né? A gente pode compartilhar essa dor e é isso que vai ajudar a seguir em frente, né? Um de Sim, mão dada com o outro e todos sim. juntos. É isso que a gente tem que entender. E entender que dói, dói mesmo, é o que você falou. Ninguém está dizendo que não dói, mas a dor compartilhada fica mais leve, né? Fica mais Com fácil. certeza. Tá bom, agradeço Muito, muito demais. obrigada. Eu que Muito agradeço, obrigada viu? mesmo. Imagina, eu que te agradeço aí se disponibilizar, né? Um tempinho do seu horário da noite, seu descanso aí com a Imagina. família. Né? Muito obrigada. Gente, um beijo. Obrigada, Carmen, linda, gente. amo você também, lindona, Denise. Gente, obrigada por vocês terem aqui com Participado. a gente, participado, tá? E espero que vocês transbordem isso para outras pessoas, que com certeza, gente, o que nós estamos vivendo não é brincadeira. Então, Verdade. espero que isso possa estar repassando para outras pessoas. Com Um grande certeza. beijo no Beijo, coração de obrigada. vocês. Obrigada a Beijo, todos. beijo, doutora Tchau. Rosana. Tchau, tchau.